Amém? O tema da mensagem de hoje é Jovens na Cruz. Repita, Jovens na Cruz. Jovens na Cruz. Acompanha comigo no quadro Lucas, capítulo 23, versículo 39, diz assim: Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Preste atenção. Aquilo que você vê da parte de Deus, que você não entende, deixa lá. Não fica debochando, não fica criticando, não seja escarnecedor. O ladrão da cruz, o primeiro, ele disse assim: Ué, tu não disse que é o mestre? O infeliz morrendo e nem assim reconhece. Você não disse que é o Senhor, então por que você não sai dessa cruz? Salva-te a ti e a nós. Isso é escarnecer. O plano e o projeto de Jesus era ir para a cruz, porque quem matou Jesus não foi os cravos. Quem matou Jesus não foi a lança que perfurou o teu lado. Quem matou Jesus foi o meu e o seu pecado. Ele foi para aquela cruz para que o meu e o seu pecado fosse perdoado. Então olhe para a pessoa que está do teu lado e diz: você já foi perdoado. Amém? Você não precisa, irmão, carregar mais o pecado nas tuas costas. Uma vez que você confessou, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o teu pecado foi apagado, deletado, excluído. Amém? Não existe mais pecado. Pastor, e se eu pecar amanhã? João diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se porventura você pecar, existe um advogado no céu, Jesus Cristo justo. Um advogado que todo dia que você errar, o Espírito Santo fala: meu filho, não erre. Aí você fala: Senhor, me perdoe. Pronto, foi deletado. É o melhor antivírus espiritual que existe no mundo. É o sangue de Jesus. Ele deleta, ele apaga o seu pecado a partir do momento que você confessa. O confessar é uma tecla que você aperta e simplesmente deleta tudo, apaga tudo, exclui tudo. Não tem nada na lixeira espiritual, porque o Senhor já colocou por terra. O Salmo 1, versículo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado és tu, jovem, homem e mulher que aqui está, que não entra na roda de deboche. Deixa falar, deixam criticar. Engraçado quando você ia pro funk, engraçado quando você era envolvido com coisas erradas, que você estava fazendo coisas absurdas, roubando, matando, se drogando. Todo mundo achava que era normal e dizia: não, que nada, é jovem. Mas quando morresse, ninguém poderia te ajudar. E ninguém poderia mudar o caminho do qual você tinha traçado. Agora você está no caminho correto. O Senhor disse: vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Quantos aqui estavam oprimidos? Pela situação, talvez do desemprego, pela amizade, sabe, talvez sofrendo vários tipos de bullying, vários tipos de situações. Muitos jovens estão sofrendo, amado, na cruz da delinquência, caindo no mundo do crime, do vício, da prostituição. Somente se clamar a Cristo, que também levou uma cruz, sendo ainda jovem, é que pode aliviar todo o fardo do seu pecado. Mateus 11, 28, eu quero que você leia bem forte. Vinde, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jovem, fuja do pecado. Amém? Não seja um delinquente. A segunda cruz, o segundo jovem, é a cruz da inconsequência. Lucas 23, 40 diz assim: respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Aquele outro jovem era mais consciente. Ele entendeu que ele estava passando por aquilo
por aquela condenação, porque eles plantaram para isso e, consequentemente, eles estavam colhendo. Eles tinham que pagar pelo preço do pecado. Mas quando ele olha para o outro debochando, ele diz assim: nem mesmo na hora da condenação você muda, você continua sendo um delinquente, sabe? Só que esse jovem, ele também, o segundo, tentou defender Jesus, reconhecendo a sua justiça, sabe? Mas preste atenção, amado, ele também tinha uma atitude ruim, porque senão ele não estava lá. Mostra que ele era até um bom rapaz, que tinha temor a Deus. Mas por que ele estava ali? Certamente havia cometido algum crime, certamente havia cometido algum delito, e por isso que ele foi chamado de ladrão e de malfeitor, sabe? Ou então estava mal acompanhado, fazendo coisas erradas, com pessoas erradas, com pessoas perigosas. Preste atenção, amado. Má companhia não leva você a lugares bons, mas a lugares ruins. Tem um ditado que diz assim: me diga com quem tu andas, que eu te direis quem és. Você pode não ser no começo, você pode dizer não no começo, mas daqui a pouco você vai estar influenciado, daqui a pouco você vai estar na mesma condição, fazendo as mesmas coisas. O que antes era errado, agora parece que não é tão errado assim. Amém? Deus, Ele quer mudar a sua história. De repente, o segundo era um inconsequente. Isso nos mostra, amado, que não é a consequência apenas dos nossos atos, mas é aquilo que nós pensamos. E mesmo quando não fazemos, no mundo espiritual nós já agimos. Esse jovem, ele caiu na armadilha, sabe? De pessoas que quiseram levar para o mau caminho. Você tem a opção de dizer sim ou não. Eu tenho amigos que usam droga e ele vai me oferecer a um determinado momento. No começo ele vai procurar me enganar, dizendo: não, você não precisa, né? Eu me recordo quando eu era mais jovem, tinha faixa de 15 anos, 16 anos. Eu tive amigo, naquela época era mais difícil, mas que fumaram maconha, que usavam. E um dia me ofereceram. E eu experimentei. E aí falaram assim: olha, você traga e fica segurando, não solta. Prende a respiração e vai forçando. E eu fiquei forçando. Até a hora que não saía mais nada. De repente tudo rodou. Eu falei: nossa, que negócio ruim, fedido. Primeira coisa que eu pensei nos meus pais. Hoje em dia não, mas naquela época uma pessoa que usava droga era conhecido como maconheiro. Então se alguma família tivesse um maconheiro, era um escândalo. E eu pensei, naquele momento, sabe, a droga foi uma alucinação, e eu me vi as pessoas me apontando, dizendo: olha lá, o filho da dona Ana, do seu Zé, é um maconheiro. Essa foi a alucinação que eu tive, de condenação. E aí eu não quis saber mais. Passar o tempo, eu continuei andando com esses jovens que eram amigos, e um dia, eles falaram, estavam andando, caminhando na rua, né? Eles estavam com uma latinha de cola. Eu acho que hoje em dia, eu não sei se existe mais, mas antigamente o leite paulista, ele era de saquinho. Era uma embalagem de saquinho, né? Que você comprava na venda e tal, não tinha supermercado. O único mercado grande que tinha na época era o Barateiro, era uma coisa assim bem pequena ainda. E eles cortavam a boca daquilo lá, colocavam a cola dentro e falavam assim: Alexandre, é assim, ó, você assopra e respira. Eu falei: eu não vou fazer isso. Ele falou: faz, é uma vez só, não precisa duas. Ah, uma vez só não tem problema. Mas assopra e chupa de uma vez, assim, respirando. É nada. Você viu o que é influência, irmãos? Eu não sei como eu cheguei em casa, eu sei que eu acordei no outro dia. Me levaram para casa. Eu comecei a ter alucinação, tudo eu achava muito engraçado. Mas no outro dia eu estava muito mal. Eu não sei nem explicar o que eu sentia. Foi as duas únicas experiências na minha vida e que serviu para que eu tomasse uma decisão. Eu andava com jovens inconsequentes, que eram filho de papai, eles tinham uma roupa que eu não tinha,
Eles moravam numa casa que eu não tinha. O pai deles tinha um carro, o meu nunca teve, nem a bicicleta. Eles tinham uma vida, um padrão de vida altíssimo. O meu era baixíssimo. Verdade. Eu poderia acompanhá-los dizendo, não, isso é ser top, isso é ser descolado. Mas, amada, eu tinha um princípio de obediência. E é isso que fez a diferença na minha vida. Jovens que mais para frente se tornaram drogados, outros se tornaram alcoólatra, né? Eu me recordo, nessa mesma época, eu trabalhava na feira. Olha como que são as coisas. Essa feira de domingo que tem aqui, eu morava lá no Jardim Brasília, perto do Parque dos Pássaros. Nós íamos trabalhar na feira aqui, no domingo. E você acredita que esses jovens, hoje da mesma idade do que eu, não mais, mas até o ano passado eles ainda trabalhavam na feira? Ou seja, não prosperaram. Porque quando você segue pelo caminho do inconsequente, do delinquente, você não prospera. Deus não tem prosperidade para aquele que é rebelde. Deus não tem prosperidade para aquele que não obedece pai e mãe. Deus não tem prosperidade para aquele que não obedece a autoridade, como a autoridade do governo, polícia, juiz. Deus não tem isso para eles. Eles vão chegar, caminhar por lugares nenhum. Esse jovem era inconsequente, ele tinha até consciência, sabe? Que o outro estava errado. E ele fala, ele repreende o suposto amigo, parça, que estava na cruz. Será, parça? Está vacilando. O mano não fez nada. Nós merecemos estar aqui, mas ele não. Mas o que adiantou, irmãos? Tudo bem, ele foi salvo porque ele reconheceu Jesus na última hora e foi salvo. Eu orei por um jovem, logo no começo no meu ministério, a família dele toda era cristã. E ele era um drogado. E passou a roubar, porque ele não tinha mais como sustentar o vício, então ele começou a roubar. Eu não lembro o nome dele, mas a gente chamava ele de Nadinho. Um dia ele passou na frente da minha igreja, eu chamei ele, eu fui pastor com 25 anos de idade. E eu chamei ele, eu estava novo naquela igreja. Eu falei, Nadinho, vem aqui, eu quero falar com você. Ele, ô pastor, o que você quer? Eu ministrei para ele, conversei com ele. Ele disse assim, não pastor, eu só vou ali fazer uma fita. Essa é a última da minha vida. Depois eu volto e me firmo com Cristo. Eu nunca me esqueço do que eu disse para ele. Nadinho, você pode ir e não voltar. Ele falou, não, mas se acontecer qualquer coisa, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu peço perdão. Eu sei que eu estarei salvo. Eu disse, nem sempre é bem assim. Finalizando, irmãos, ele foi para a tal da fita. E a fita enrolou. Ele foi para um assalto e não sei o que aconteceu, ele tomou 3 tiros pelas costas na cabeça. Foi morte instantânea. Você acha que deu tempo dele falar, Senhor Jesus, eu estou nessa situação, eu te peço perdão, confesso o meu pecado, escreva meu nome no livro da vida? Não dá tempo, amada. Às vezes nós achamos que amanhã dá tempo. Esse jovem era um inconsequente, sabe por quê? Porque ele começou a andar com pessoas erradas. O Nadinho era filho de pastor. O Nadinho, a família dele eram todos pastores. A irmã dele mais nova era levita na nossa igreja. Sabe, uma família abençoada, mas ele começou a andar com pessoas erradas. E quando nós escolhemos andar com pessoas erradas porque nós queremos ser descolados como eles são, o final é triste. Muitos jovens também estão influenciados por más companhias. 1 Coríntios 15:33 diz assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não pensam que terão consequência de seus atos, achando que ninguém está vendo, ou talvez que não seja descoberto. A maioria do jovem é assim, não, mas ninguém está vendo, foi só dessa vez. Amanhã só dessa vez, depois da manhã só dessa vez, e daqui a pouco. Não é verdade? Marcos 4:22 diz assim, porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Essa consequência, amado, tem crucificado muitos jovens após o primeiro trago, após o primeiro gole.
e que talvez o prende permanente. O Renan disse para nós, numa das nossas células, e eu vou trazer este... É capitão, Renan? Sargento, é o quê? Mas ele é o quê? Polícia Federal, né? Ele deu um estudo para alguns jovens lá onde o Renan treina, em que ele disse que está chegando uma droga no Brasil, líquida, e que essa droga, ela tem uma força muito maior do que o crack. Que apenas uma gota, usando uma única vez, nunca mais você está livre dela. Uma gota tem um valor de R$100. Ah, mas eu não vou usar, pastor. O meu é só maconhinho, baseadinho básico, que tá bom, não quero mais. Nem crack eu uso. Este é o segredo. Você pode ter certeza que as baladas vão estar, sabe, abarrotadas disso. O traficante, ele investe primeiro para depois ele te tragar. Você está lá bebendo uma cerveja, tal, alguém pede um gole e pinga uma gota dentro, com conta-gota que dá para esconder. Segundo ele, dura 12 horas que você fica em alucinação. 12 horas. Quando começa o efeito, você fala, nossa, que bebida legal, o que é isso? Aí então eles vão te abordar e vão dizer, é isso aqui, custa tanto. Quem tem dinheiro continua investindo, quem não tem, vai roubar para poder fazer isso. E no outro dia, ele vai querer mais, e depois ele vai querer mais, e vai querer mais, e vai querer mais. E nós estamos caminhando para o final, irmãos. Jesus está às portas. Sabe, a palavra de Deus até nos revela que muitos serão como zumbis nessa terra. Talvez eu acredite que por causa das drogas. Vão querer sair dessa armadilha de Satanás e não vai conseguir. Então, amado, o melhor lugar para você, para os teus filhos, o melhor lugar para a tua casa, sabe, é os teus filhos estarem na igreja, está indo no encontro, está orando, está buscando. Talvez você está dizendo assim, meu filho, mas você parece que agora ficou fanático, é só igreja. Glória a Deus que ele está na igreja. Eu tenho certeza que para esses jovens que estão aqui, esses 3 dias que eles ficaram no encontro, foi a melhor fase da vida deles. Porque lá eles entenderam o que é o amor, lá eles entenderam o que é a graça de Deus, e pôde sentir isso. Sabe, irmãos? Relacionamento descomprometido tem causado doenças e doenças venéreas. Uma vez eu ouvi uma mãe dizendo assim, olha, eu prefiro que a minha filha traga o namorado para dormir em casa, pelo menos eu sei onde ela está. Me desculpa a minha sinceridade, eu quase dei um soco ungido nessa mãe. Essa modernidade. O pai que diz, não, eu tenho um filho homem. Quem tiver suas cabritas que prende, que meus bodes tá solto. Também merece uma surra. Porque não tem uma filha. Sabe, são pessoas realmente inconsequentes. O mal que eu não quero para mim, eu não desejo para os outros. Eu disse para essa mãe, preste atenção. Não é que estando debaixo dos teus olhos está melhor. Você pode dizer não. Ela disse, pastor, mas ela não me ouve. Ouve. Deixa ela ficar 15 dias na minha casa. Eu e a minha esposa. Eu vou chamar uma irmã que eu tenho também, que é uma bênção. Sabe, dá uns esfregão nela. Não pode bater. Quem disse que não pode bater? A Bíblia diz, não afasta a vara do teu filho. Alguns psicólogos fanáticos, usados por Satanás, está querendo tirar, sabe, a autoridade dos pais e entregar ao Estado. Você acha que o Estado tem condição de cuidar de alguém? Você acha que a Dilma, sabe, o Alckmin ou alguém vai estar preocupado que o teu filho está nas drogas? Ele não estava preocupado. Se ele tivesse preocupação, sabe, tinha creche para o teu filho. Tinha casa de recuperação de graça, e as melhores, porque este país tem dinheiro. Mas ele não está preocupado, ele quer tirar a sua autoridade e dar ao Estado, e o Estado não quer saber. Qual família que você conhece que o Estado foi lá, pegou a criança porque a mãe deu um tapa, deu uma surra e levou lá e estão no melhor lugar? Tira. São chamados por causa da lei. Mas são filhos, sabe, inconsequentes, que nunca ouviu um não.
Sabe por quê, irmãos? Porque é uma geração que ficou grávida cedo. Você pode colocar um carro na mão de uma criança de 10 anos e ela pode dirigir muito bem, mas ela é inconsequente ainda. Ela não tem maturidade ainda. Ela sabe dirigir, ela sabe estacionar, faz uma baliza melhor do que você, mas se você der um carro na mão dela, você está dando uma arma na mão dela para matar os outros. Porque ela vai entender, eu sou bom. Essa é a natureza infantil. A natureza do jovem que não cresceu. Ele quer aparecer, então ele vai mostrar para isso. E isso tem matado muitos jovens. Muitos chegam até o suicídio. Uma geração que começa a ficar grávida cedo. Moças que ficam grávidas cedo. Quando chegar a época que elas realmente quiserem curtir a vida, não vai poder porque tem filho. Não é verdade? Eu sempre digo para os casais que se casam novos, eu sempre ensino o seguinte: olha, aproveite a vida. Agora você é novo, você casou, vai passear, vai fazer tudo que você não podia fazer porque seus pais não deixavam, vai curtir seu marido, vai curtir sua esposa, não é hora de ter filho, porque a hora que você tiver filho, a história muda. E aí você vai querer largar o filho com a mãe, com o pai, às vezes a mãe também é nova, não tem muita responsabilidade, pronto, a sua vida está destruída. Aí você não quer saber mais de casamento, não quer saber mais de ninguém. E preste atenção, amado, preste atenção, meninas. Esse negócio do rapaz falar assim: olha, se você me ama, então prova. Então ele não te ama, ele é um mau caráter, inconsequente, que não te respeita. Porque se ele te respeitar, ele sabe esperar o tempo de Deus na tua vida. Essa história, mas eu tenho que experimentar, vai que eu não gosto. Eu tenho que experimentar porque vai que quando for na minha lua de mel, eu não sei fazer. Presta atenção, cachorro não nasceu sabendo. Não tem livro de instrução para cachorro, papagaio, para jacaré. Deus criou o homem com esse sentido. Você vai saber fazer. Então saiba esperar para ter a bênção de Deus. Amém, irmão? Não seja inconsequente. Não seja. Porque o primeiro que você, desculpa a expressão, ficar com ele, é ele que vai ser o seu futuro. Deus quer um príncipe para você, não um ogro. Não um sapo. Deus quer uma princesa para você, não a Fiona. Não é verdade? Sabe, irmão? O princípio que nós devemos ter é a cruz que nós carregamos todos os dias. Todo dia você carrega a sua cruz. Qual cruz que é a sua, jovem? Muitos, além disso, fazem brincadeiras no trânsito. A gente já é cansado de ver isso no Facebook, não é? Jovem com uma moto empinando e... Alô, Jesus. Por que não explode o motor dessa moto? Não para ele cair, mas para ele parar, né? Isso é jovem. Inconsequente. Não é verdade? Porque o jovem que tem uma moto e ele é responsável, ele é um motociclista. Mas o jovem inconsequente, ele é motoqueiro. Ele é vida louca. Não é? Põe um adesivo lá, sou vida louca. É mesmo. Amém, meu irmão? Pense antes de agir, não seja inconsequente. Terceiro e último jovem, terceira e última cruz, a cruz da obediência. Glória a Deus. Esse jovem chamava-se Jesus. Ele teve uma vida como a minha, como a sua. Jesus teve desejos, porque ele era homem. Sabe? Jesus acordava de manhã, como todo jovem homem acorda com vontade de ir no banheiro. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Tinha um corpo natural. Jesus não era um ser celestial. Ele veio, ele era um ser celestial que se fez homem. Ok? Por quê? Simples. Porque Deus precisava cobrir o pecado e perdoar o pecado da humanidade. E só se perdoava pecado com sangue. E sangue de um inocente. A Bíblia diz que todos nós, a partir do pecado de Adão e Eva, e nós viemos da geração de Adão e Eva, todos nós somos pecadores. Então não havia mais inocente.
Você sabia que nem mesmo uma criança é inocente? Como assim, pastor? Não é. Ela vem de uma geração pecaminosa. Ela é inocente nos seus atos, mas o seu DNA é de pecado. Porque ela é filho do pai e da mãe, que são dois pecadores. Eu ia falar pescadores. Ok? Então precisava de derramar um sangue inocente. No Velho Testamento, eles faziam um ato simbólico, que era com animais. Havia 2 tipos de sacrifício. Olha que coisa triste, né? Naquela época, não tinha lá os protetores dos animais, né? Mas presta atenção, havia 2 tipos de sacrifício. Um era, o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça do bode, ou do cabrito, ou da ovelha, transferia o pecado para aquele animal e soltava ele no deserto, sem comida, sem água, sem nada. Ele morria sofrendo a míngua. Isso representa que para pagar pecado tem que haver sofrimento. O segundo ato era quando o sacerdote fazia um sacrifício. Dependendo do pecado, a pessoa levava o animal, ele era sacrificado, era imolado, e o sangue daquele animal, ele era, uma vez por ano, o sacerdote fazia esse sacrifício, levava onde estava a arca da aliança, que representava Deus, e então apresentava ao Senhor. Isso fazia com quê? Com que o pecado fosse coberto por um ano. Ao final de 12 meses, era feito tudo de novo. Até que viesse o Messias, o Yeshua HaMashiach, o Cristo. E aí então, irmãos, veio Jesus. O Senhor visita Maria, e ela com certeza é muito bem-aventurada, e disse: Maria, o Espírito Santo vai passar sobre você, e você ficará grávida do próprio Deus. Enquanto você estiver grávida, ninguém vai te tocar. Ela disse: mas como vai acontecer isso se José é meu noivo e nós estamos perto de casar? Como é que eu vou dizer para os outros que eu estou grávida? Imagina, se hoje em dia uma pessoa na família fica grávida, né? Já é uma coisa chata. Antigamente era um escândalo. Imagina 2000 anos atrás. O anjo disse: eu visitarei José e falarei com ele, para que ele não te toque. Vocês podem casar, mas que ele não te toque até que o menino Jesus nasce. Então Maria era virgem total, até o momento que Jesus nasceu. Jesus nasceu de parto normal, claro, né? Então ela já estava liberada, tanto que Jesus tinha mais irmãos. E Jesus nasceu como criança, cresceu como criança. Eu imagino que Jesus, se fosse nos dias de hoje, soltava pipa. Nos dias de hoje ele estava com um videogame na mão, talvez com um smartphone, porque era a situação da época. Aos 12 anos começa então algo na vida de Jesus. Ele reconhece quem ele é, ele sabe quem ele é, e aos 30 anos, quando ele se torna maduro, ele passa a ter o seu ministério. E aí ele sabe que ele precisava formar discípulos, porque ele ia embora, ele voltaria para o Pai, e aí então o pecado da humanidade seria pago. Jesus é morto e crucificado. Você já viu aquele filme, né? Paixão de Cristo? O quanto ele sofre. O quanto surraram. Isaías fala que o rosto dele ficou irreconhecível, de tanto que ele foi surrado, de tanto que ele foi esmiuçado, que Jesus chegou por muitas vezes transpirar sangue, de tanta pressão, porque o pecado pesa demais. Por que Jesus fez isso? Porque ele precisava ser o único para salvar os nossos pecados. Ele era o próprio Deus que se encarnou, que se fez homem, para pagar o meu e o seu pecado, porque o de animal já não dava mais. O de animal tinha que repetir todo ano. E Jesus foi o único sacrifício, uma vez só na vida e na morte. E todo aquele que aceitá-lo como Senhor e Salvador, o seu pecado será perdoado. Com o pecado, amado, o homem que era ligado a Deus foi rompido. O pecado quebrou essa aliança. E Jesus na cruz, ele traz de volta esta aliança para com o Pai. Amém? Filipenses 2:8 diz assim: achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Esse terceiro jovem, sabe, que era Jesus, ele não estava ali por nenhuma delinquência ou inconsequência, e sim por obediência a Deus. Num certo momento, Jesus teve medo, ele ficou agonizando, e ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas se não, que eu beba. Ele fala aquilo como homem, ele estava sentindo dor, ele estava sentindo a pressão do meu e do seu pecado. Mas ele era obediente.
Ele diz, mas eu prefiro obedecer. Se eu vim para isso, eu vou até o final. Irmãos, muitos de nós na primeira chicotada já entregava todo mundo. Não é verdade? Já dizia, sai fora, cara. Eu não vou sofrer aqui sozinho, não. Não é? Jesus suportou. Se você vê no filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, e ele relata muito bem isso, que Jesus estava caído, prostrado, os guardas iam parar de chicoteá-lo. Porque quando a pessoa que era chicoteada caía no chão, eles entendiam que a pessoa não suportava mais e parava. Quando eles pensaram em guardar as varas, Jesus caído, ele retoma a sua força e se coloca de pé. Em outras palavras, o que ele quis dizer? Que ele ainda precisava ser surrado. É quando eles pegam aqueles outros instrumentos de ponta e quando bate no Jesus, começa, arrancar a sua própria pele. Todas as suas costas, a sua barriga, o seu rosto, ficou totalmente esmiuçado. Por quê? Porque Jesus entendeu que se eu tenho que ser obediente, eu preciso ir até o fim. E aquela cruz não era de Jesus, era de um homem chamado Barrabás. Quem seria crucificado naquele dia, na Páscoa? Seriam 3 homens, os 2 ladrões da cruz e um outro pior, que normalmente se colocava no meio das 2 cruzes. Era um assassino, era alguém que realmente precisava ser destruído da sociedade. E esse homem chamava Barrabás. Tudo aconteceu para que Barrabás fosse solto e Jesus crucificado. Marcos 15:11 diz assim, mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos respondendo lhe disse outra vez, quem quereis, pois que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar, crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse, mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais, crucificam. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitando Jesus, o entregou para ser crucificado. Política. Totalmente política. Porque na Páscoa era natural que se libertasse ou desse o perdão para alguém. E aí, Pilatos, querendo dar de bonzinho, muito político, traz Barrabás e Jesus e fala para a multidão, quem que vocês querem que eu libero? Pilatos tinha certeza que o povo ia dizer, não, solte Jesus e crucifique esse demônio desse Barrabás, porque ele é um infeliz demais. Mas os sacerdotes já tinham, fermentado no meio do povo, dizendo, não, crucifica Jesus, porque com certeza ele vai se soltar naquela cruz. O plano de Deus já era esse. E eles então surraram e crucificaram Jesus. E Jesus, por obediência, amado, assumiu o lugar de Barrabás e assumiu o nosso lugar. Lucas 23:33 diz assim, e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Talvez Barrabás, amado, tenha pensado que levou a melhor, mas na verdade quem venceu foi Jesus, que derrotou ali a própria morte. 1 Coríntios 15:54 diz, e quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? A cruz, amado, que antes era um símbolo de maldição, se tornou agora um sinal de bênção para nós, através do perdão dos nossos pecados. Jesus foi cravado naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ser livres. Oferecido por Jesus, que venceu naquela cruz sendo crucificado, ele venceu. Como assim, pastor? Pois a lei dizia o seguinte, que todo aquele que fosse pregado no madeiro, pregado na cruz, era maldito. Olha o que diz Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Deixa eu te dizer uma coisa, você não tem mais maldição na tua vida. Toda maldição foi cravada na cruz. Amém? Você não tem mais maldição. Amém?
Vamos dizer que você é um filho perdido, que por alguma razão saiu do seio da tua família, e os seus pais são alguém que tem muitas posses. E lá na frente os seus pais venham morrer. Você tem direito à herança? Sim ou não? Mesmo que você não estava com ele na hora da morte? Por quê? Porque você tem o DNA, você é filho. Mas mesmo que você gastou tudo como fez o filho pródigo, mesmo que você, fez coisas absurdas, erradas, matou, roubou, fez tudo errado, mesmo assim você tem direito? Sim. Assim somos nós. Você errou, você pecou, eu fui pai de santo do candomblé, matei não sei quantos animais, fez coisas horríveis, erradas, que eu não gosto nem de comentar a respeito disso, mas o dia que eu reconheci o Senhor como Senhor e Salvador, Ele me fez filho, e como filho, maldição nenhuma está mais sobre a minha vida. Amém? Agora eu tenho o direito e a herança. É muito triste quando as pessoas falam, que nada. A pessoa mata, rouba, peca, estrupa, faz um monte de coisa errada, depois diz que vira crente e está salvo. Diz não, é verdade. A Bíblia diz isso e ninguém pode dizer que ela não é verdadeira. Amém? Você pode ter matado, roubado, tentado matar seu pai e sua mãe, mas o dia que você chegar neles e falar assim, pai, me perdoe, e você falar de todo o coração, eu tenho certeza que Ele vai te perdoar. Quem diria Deus? Deus não olha para o pecado que estava em você, mas Ele olha a sua última condição, o seu último estado, que é de pedir perdão. E Ele tem prazer de te ver de volta. Será que um pai jogaria um filho drogado fora, porque ele é drogado? Porque todo mundo diz que ele não tem jeito, aí chega um dia que ele se arrepende de tudo que fez e diz, eu vou mudar de vida. Será que esse pai não vai aceitar com alegria? Assim foi o Senhor que te aceitou com alegria. Assim foi o Senhor, que te conduziu ao céu. O seu lugar era no inferno, porque você era inconsequente, você era um delinquente, mas agora o Senhor te faz pela cruz da obediência, ligado ao Pai, ligado ao céu. Jesus viveu entre nós e nunca pecou. Pelo contrário, Ele foi obediente até o propósito divino. E Ele entregou para a humanidade. Ele se entregou por amor. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos ler depois da vírgula? Depois do unigênito, todo mundo junto? Para que todo não pereça, mas tenha vida eterna. Se você crê no Senhor, nem perecer você vai mais. Você pode passar por uma luta, você pode passar por alguns momentos difíceis, mas perecer, não mais. Davi disse assim, olha, hoje eu sou velho, mas eu já fui moço, e nunca vi um justo perecer, nunca vi um justo mendigar o pão, porque Deus é fiel. Eu posso algumas vezes deixar de ser fiel, você também, mas Ele jamais. Nele não existe infidelidade. Ele jamais será infiel. A cruz da obediência, amada, é uma bênção para o jovem que leva a sua cruz e resolve não abrir mão para o pecado e deseja seguir a cruz. Preste atenção, o pecado vai bater na tua porta. As coisas erradas que você fazia, vai continuar dizendo, e aí, mano? Nada, vambora. Você tem duas opções. Ou você diz sim, ou você diz não. A pessoa pode questionar, pode falar uma série de coisas, mas você sabe, mais do que ninguém, não foi ninguém que te contou, você sabe que você sentiu o amor de Deus. Você sentiu que foi liberto, você sentiu que você foi curado, você sentiu que você tem um chamado, você sentiu que o Senhor te amou e te perdoou. Você tem duas opções, ou você diz sim para o Senhor que vai te levar a lugares melhor, e não para o teu amigo, ou você diz não para o Senhor, e sim para o teu amigo, e com ele te levar ao inferno de onde o Senhor te tirou. Ah, mas será que Deus não vai correr atrás de mim e falar, filho, não. Existe algo chamado livre-arbítrio, e você tem a opção de escolha. Saiba escolher a melhor opção. Marcos 8:35 diz assim, porque qualquer que quiser salvar a sua vida,
perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Se você achar que a sua vida era boa, que aquilo de errado que você fazia, sabe, é a sua vida, é a sua história, perde ela. Que Deus tem uma vida nova para você, uma vida de prosperidade, de bênção, de conquista, de paz, de harmonia, de respeito e de vitória. Amém, meu irmão? A morte de Jesus foi para que todos os outros jovens, tanto quanto crianças, homens e velhos, pudessem se salvar. Todas as nações sejam alcançadas pela boa nova. O Senhor te chamou, meu irmão, para que a partir da tua vida, jovem, talvez você fale, mas eu, pastor, não sei nem falar direito. Eu mal terminei os estudos, eu sou tímido. Talvez você vai dizer, eu sou gago. Eu sou fanho. Não importa. Deus quer te usar. E a partir da tua vida, jovens, homens e mulheres, famílias, casais, se rendam aos pés do Senhor. Amém, meu irmão? Mateus 28:19 diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, Jesus é o único que pode livrar o jovem da delinquência e da inconsequência. Vire para a pessoa que está do seu lado e diz, escolha a sua cruz. Escolha a cruz da obediência. Amém? A vida desses 3 jovens nos exemplifica as cruzes que a juventude pode enfrentar. A cruz da delinquência tem sido carregado por tantos que desejam fazer tudo o que querem. E a cruz da inconsequência tem sido levada por muitos que não pensam antes de agir. Talvez estão sendo enganadas pelas mentiras do mundo. Já a cruz da obediência foi levada por Cristo e pode ser tomada, porque todos que seguirem o seu exemplo, com a garantia de receber a glória e a vida eterna. Para concluir, 2 Coríntios 4:17 diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. Amém? Qual cruz que você quer escolher? Escolha a cruz da obediência. Escolha a cruz de Cristo. Senhor, eu vou te obedecer. Eu vou fazer o melhor. Eu quero dar o meu melhor. E você pode ter certeza, meu irmão, que Deus ele tem o melhor para ti. E o melhor de Deus é que você obedeça. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você.